eu não sou exatamente o cara dos JRPGs. Eu era criança das plataformas, dos Sonics, do Rayman e companhia. Eu joguei um pouco de Pokémon nessa época, mas era tudo muito lento, então eu jogava com o botão de travar o frame rate ligado. Não era exatamente a experiência ideal de RPG japoneses. Dito isso, eu joguei Final Fantasy IV ano passado e eu amei esse jogo demais. Os personagens, a música, a vibe de aventura ao redor do mundo, tudo me ganhou muito fácil, de tal forma que eu ainda penso nesse jogo, um ano depois de terminar ele. Então, naturalmente, é hora de explorar os outros grandes JRPGs, né? Então é assim que eu chego no meu interesse de jogar Persona. Eu digo de jogar porque o interesse sempre existiu, mais distante. Porque Deus me livre de jogar um JRPG, né? You're not an RPG guy! Mas tudo certo, agora é a hora. Agora estou pronto para combates em turno. Então pra onde começar? Eu poderia começar pelo Persona 5. Todo mundo fala que o jogo é excelente, eu já adoro isso de ouvir as músicas e ver a arte, mas não tenho um console que rode ele, e meu modesto PCzinho não vai rodar o emulador de PlayStation 3. Poderia começar pelo Persona 4, saiu pra PC, é o mesmo caso do 5, já amo as músicas, já amo a arte, já amo o estilo, mas isso ia ser muito fácil, né? Porque para além das artes, das músicas, uma coisa que me interessa muito nessa franquia é que ninguém fala dos primeiros jogos. Quer dizer, pra existir um Persona 3, um Persona 4, um Persona 5, tem que ter um Persona 1 e 2, certo? Cadê esses jogos? Eu vou pro YouTube e... não precisa de mais contexto nenhum pra jogar esse jogo. O jeito que os personagens estão colocados nesse mundo, a exploração em primeira pessoa, igual a um Dungeon Crawler, a música, tudo isso me interessa demais só de olhar. Tem essa vibe de jogo do PS1 que eu não consigo não deixar de me interessar e de querer ver qual é dele. Mas beleza, agora que eu vou jogar o primeiro Persona, tem uma escolha a ser feita. Qual versão? Dado que existe a versão original do PlayStation 1, que saiu em 97, e um remaster para PSP, que saiu em 2009. A princípio, minha escolha sempre vai ser para a primeira versão, que sai de qualquer jogo que seja. E aqui parece a escolha certa a princípio. A intro tem uma vibe misteriosa e densa que me agrada demais, com pouca música e um bloco de brinquedos caindo na mesa de um hospital. Tudo isso não diz absolutamente nada, mas coloca o tom perfeito. O jeito que você anda no mapa com esses polígonos, toda essa glória, os menus super estilosos. Claro, o jogo parece meio travado, meio lento, como os jogos de PS1 parecem hoje em dia, quando a gente olha pra trás, mas qualquer coisa isso me é mais interessante. Descobrir um jogo pelo que ele é, e não pelo que ele deveria ser, em termos de convenções, sempre vai ser o meu jeito de consumir jogos e consumir arte no geral. E a escolha parece ser mais evidente quando você compara com a versão de PSP. Justamente por ter saído após o sucesso que foram o Persona 3 e o Persona 4, a gente tem uma outra vibe. Ela parece muito mais com esses jogos, tanto na música quanto no que aparece ser a temática do jogo. Que não é nenhum problema, eu amo essa estética. Mas isso é o que eu espero de um Persona. A vibe melancólica e sombria da versão de PS1 dá outro tom que eu não associo com a série, o que me é muito interessante. Mas é aí que a preferência pela versão do PS1 acaba. Perceba, quando esse jogo saiu, não existia um padrão de qualidade para traduções e adaptações de jogos japoneses para o ocidente. Às vezes isso era bem passável, como no Final Fantasy VII, por exemplo, onde os problemas de tradução são infames.
Mas meu amigo tá aqui um jogo que sofreu muito quando veio pro ocidente. Primeiro, a arte da capa do jogo. Na capa da versão japonesa tem essa arte espetacular do artista Kazuma Kaneko. Todo o tema presente do jogo, das diferentes personas de um sujeito, tá aqui. Além da arte ser digna de emoldurar praticamente. Pra mim ela exerce a mesma função que a intro do jogo. Ela só grita, eu preciso jogar isso. Já a versão americana... É definitivamente uma das capas já feitas. A capa da versão de PSP segue na mesma direção da intro. Ela tá puxando diretamente a arte do Persona 3 e 4. De novo, eu adoro essa estética. Adolescentes estilosos salvando o mundo de demônios. Mas definitivamente não tem o mesmo peso pra mim da capa da versão de PlayStation 1. Outro problema é similar ao do Final Fantasy VII, mas muito mais agressivo. Na tentativa de deixar o jogo mais palatável aos americanos que não entenderiam esses jogos japoneses esquisitos, quase tudo que é referência própria do Japão foi cortado. Então os adolescentes do ensino médio pagam por seus itens com dólares, ao invés de ien. Eles andam pela cidade de Lunar Vale, ao invés da cidade de Mikaji-sho. Tudo isso pode ser considerado bem inofensivo, mas quando você olha pro literal embranquecimento dos personagens principais do jogo, além da mudança de nomes japoneses para nomes americanos, isso fica um pouco mais difícil de ignorar. Além disso, um caso infame é do personagem Mark, que manteve seu nome na tradução, porém agora ele é um personagem negro. E como não podia deixar de ser, esse é o personagem que tem problemas com a polícia, que fica na fábrica abandonada pichando, é considerado um personagem sem futuro escolar, e outras coisas do gênero. E as adaptações dos anos 90 era uma doideira mesmo. Outra mudança infame da versão japonesa para americana foi o literal corte de uma das campanhas do jogo, mas eu comento sobre isso mais tarde. Pois bem, estamos na versão de PSP, lançada em 2009, que curiosamente foi dirigida pelo Shoji Meguro, e ele e mais 4 pessoas são responsáveis pela trilha sonora. O jogo começa, e nossa, que começo forte, expressivo, tudo aqui já deixa meu interesse lá em cima. A intro, por mais que seja o que eu espero de um Persona, não deixa de ser maravilhosa. Tem a quote filosófica, a arte do jogo em geral, nossa, é tudo muito forte. O personagem principal do jogo é o menino com brinco, como tá dizendo na wiki. Ele e seus amigos estão jogando o jogo da Persona, que parece um tipo de jogo do copo, não sei. Supostamente esse jogo mostraria seu futuro, mas ao invés disso, uma menina de vestido branco surge na sala e solta um raio em todo mundo. E esse começo é bem instigante, interessante. Mas mais importante que tudo isso, tem essa CG nessa intro. What is... Huh? It's too late now to ask to... Whoa! Help me. What the... Yukino! Yuji Itadori! Meu tipo de mulher é a Jennifer Lawrence. Eu estava vendido quando vi essa intro, e toda a apresentação só faz aumentar meu interesse mais ainda. O jogo não para por aí, você tem as referências a Jung, você dá nome pro menino de branco, e acorda na enfermaria da escola. A tua professora te manda ir no hospital fazer um check-up, e dá uma olhada na condição de uma colega sua, que aparentemente está mais de 1 ano hospitalizado. Então sai da enfermaria, e... Cara, tudo isso é bom demais. Eu não consigo descrever o quão forte esse começo do jogo é pra mim. Tudo que foi apresentado até aqui conversa demais com absolutamente tudo que eu gosto. Deve você passar horas explorando essa escola, esse também, em primeira pessoa. Não é porque você precisa, mas porque você quer. Então, eventualmente, você vai até o hospital. Logo quando você sai da escola, você entra nesse mapa extremamente charmoso. Explora essa cidadezinha até eventualmente chegar onde precisa. Lá te indica onde sua colega está, e ao chegar a conversar com ela, descobrindo mais sobre o porquê dela estar no hospital, da relação dela com isso e com seus familiares, a sua colega desmaia. Ela é levada até a sala de emergência e tem mais uma cutscene fantástica. I do hope it's nothing serious. Damn it. An earthquake. Whoa, it's a big one! The hell? Hold on! It seems to have subsided. Maki! Whoa! What the hell? Where'd the room go? What? How is that? No, I was positive that was the ICU a moment ago. Huh? That scream! It came from downstairs! Let's go!
Depois de um terremoto acontecer, da configuração do hospital mudar completamente, as personagens correm até a recepção e encontram os médicos e enfermeiras mortos por demônios, e você entra na tela de batalha. Aqui os monstros te atacam e os personagens acordam suas personagens nesse processo. Daí, sem entender muito bem o que tá acontecendo, os personagens falam em voltar pra escola, e daí o jogo de fato começa. E cara, tudo isso é muito bom, O jogo foi um trabalho incrível de colocar nesse mundo, de fazer se interessar pelos personagens, pelo que tá acontecendo. Eu passei em cima do que acontece justamente porque tem muita coisa que eu quero falar sobre o jogo ainda, mas tudo, desde a interação dos personagens até a introdução das mecânicas, é tudo muito charmoso, tudo muito instigante. Já deixa os pontos fortes do jogo muito claros desde o momento que você dá New Game. Pois bem, mas o que é jogar a Persona? Se trata de um RPG tradicional de turnos. Você age, o inimigo age, você mata ele, sobe de nível e tudo mais. Até aí nada de novo, o que torna isso mais interessante é justamente a navegação pelas dungeons do jogo. Ela se dá toda nesse sistema em primeira pessoa Dungeon Crawler, nesses cenários extremamente estilosos, parecem muito legais de explorar. Mas a estrutura do jogo é essa. Do começo ao fim você vai pra dungeon, depois tem um pouco de história, daí vai pro mapa e até a próxima dungeon. Nesse processo, eventualmente, você para no shopping para comprar itens, armas, armaduras, mexer nas suas personas, mas a estrutura é basicamente essa. O que deixa todo esse processo um pouco pior é que são alguns porém desagradáveis na exploração dessas dungeons. Por mais que os cenários labirínticos em primeira pessoa pareçam muito interessantes de serem explorados, em todos eles existe um minimapa para cada andar dessa dungeon, que já está liberado no momento que você entra nela. Então o que acontece é que ao invés dos seus olhos estarem nas dungeons na arte do jogo, você explora todos os ambientes olhando somente para essa parte da tela, o que é uma enorme perda de potencial. Mas isso torna o design das dungeons relativamente trivial também. Tipo, nesse caso, aqui na tela, por que eu iria para a direita ao invés de para a esquerda? Sendo que eu consigo ver pelo minimapa aqui na esquerda um beco sem saída. Qual que é o intuito desse design labiríntico se ele não se apresenta como labirinto? Aparentemente esse minimapa não é uma tradição herdada dos Megaten, pelo que eu já vi da gameplay desses jogos não existe um minimapa que nem no Persona 1, mas esse minimapa existe na versão do PlayStation 1, então eu imagino que seja uma herança daí. Mas mesmo assim eu não consigo entender qual que é a função desse tipo de design. Outro porém, esse infame a respeito do jogo, é a taxa de encontros aleatórios, que é de fato muito alta. Todo review que eu vi desse jogo isso é ressaltado, se não como um ponto negativo, pelo menos como algo a ser notado. E realmente ela é muito alta, isso é perceptível inclusive pela gameplay que tá rolando de fundo. Particularmente eu não acho isso de todo problemático, na experiência geral do jogo, eu vou comentar depois o porquê disso, mas isso pode incomodar, além de atrapalhar demais a exploração dessas dungeons. No final do jogo, quando as dungeons ficam maiores e mais complexas, você não quer mais explorar, você só quer acertar logo o caminho certo até o boss. E não porque os encontros são difíceis e porque você pode morrer, mas porque eles são exagerados, eles cansam mesmo. Eu ressaltei o quão forte a apresentação desse jogo é, e as coisas boas presentes na apresentação continuam até o final do jogo. Eu tava animado pra saber qual que era a próxima dungeon, qual que seria o próximo design dos monstros, como seria a gimmick da próxima dungeon. Tudo isso me deixava animado pra continuar jogando. Isso se estende pros personagens e para interações. Não é nada incrível, nada super complexo, mas os personagens são diferentes e únicos o suficientes em suas personalidades e design pra te manter interessado no que eles vão falar. De novo, não é nada extremamente profundo e complexo, mas é charmoso, é cativante, é o suficiente pra te manter interessado. Porém, nem todo jogo consegue manter esse nível de qualidade. Esse jogo definitivamente entra naquela categoria de jogos misteriosos, coisas que só são possíveis de fazer via guias e a existência de conceitos e mecânicas complexos e meio opressivos quando você se bate com eles a primeira vez. Um exemplo disso é esse personagem com um X na cabeça, o Reiji. Perceba, 5 membros da sua parte, um deles é opcional. Na campanha principal, você pode escolher entre 4 personagens para ser esse quinto. A extensa maioria deles é direto ao ponto. No decorrer da história, algum personagem vai se autoconvidar para sua parte, e você, enquanto jogador, escolhe se quer ter ele ou não. Se dizer sim, ele vai ser o seu quinto ao longo da campanha, e se disser não, você continua com 4 personagens até a próxima interação desse tipo. Isso dá para todos os personagens, menos para esse belo adolescente com um X na cabeça. Para ele ser seu quinto membro, você precisa realizar uma série de interações específicas antes de chegar no hospital, como encontrar ele numa sala específica da escola, encontrar a mãe dele numa loja de um dos shoppings e responder a coisa certa, muito importante. Passar a dungeon inteira somente com 4 personagens, entre outras coisas super específicas e crípticas que não são realmente possíveis sem um guia. Outra coisa desse gênero é a segunda campanha presente no jogo. Uma das adições da versão de PSP desse jogo é a volta da campanha da Snow Queen, que foi deletado no lançamento ocidental, provavelmente por dificuldade de localizar para atender a demanda de prazos de feriados. Para acessar essa campanha, você tem que explorar novamente a escola, quando você volta nela. Assim você consegue informações sobre uma suposta peça amaldiçoada, onde as 3 principais dessa peça cometem suicídio depois de colocarem a máscara da Snow Queen. É visível que essa campanha foi feita pensando numa segunda jogada, o que é bem massa na verdade. Te dá um motivo para jogar o jogo uma segunda vez, onde você vai experienciar uma nova história e jogar com novos personagens exclusivos dessa campanha. Mas ainda assim, isso é bem críptico dentro do jogo. Você precisa explorar pela segunda vez um lugar que você já explorou antes para ter informações sobre a segunda campanha. É só descobrir a residência dela pesquisando a wiki depois que eu zerei o jogo. E foi aquela sensação de
nossa, tem todo esse rolê que eu não sabia e que não é comentado no jogo principal. E pra ser justo, ele é comentado. Na primeira vez que você tá na escola explorando, o clube de teatro comenta sobre essa maldição. Mas quando eu li isso a primeira vez, era só um texto pra dar sabor pro mundo. Ou no máximo algo relacionado a um item especial que eu pegaria depois. E não uma informação relevante a respeito de uma campanha secundária que não tem relação com as coisas que você tá fazendo no jogo até aquele momento. O jogo é recheado desse tipo de conteúdo. E além disso, o combate é um pouco opressivo quando ele é apresentado. O nível mais básico é o seu JRPG tradicional. Você pode atacar, usar magias com suas personas e, o que é mais importante, atirar com armas de verdade. Eu amo isso nesse jogo. Eu sei que no Persona 5 tem todo um rolê das armas serem de brinquedo, mas porque as dungeons são um universo meio onírico, as armas funcionam porque as pessoas acreditam nelas, ou sei lá, eu não joguei o jogo pra saber. Também sei que no Persona 3 o jeito de chamar as personas é dando um tiro na cabeça. Não sei se com arma de verdade ou não, também não joguei esse jogo. Mas no Persona 1 não tem nada disso. Num determinado momento, você vai na delegacia de polícia, pega armas de verdade, com balas de verdade. Então, é isso. São adolescentes com metralhadoras de verdade, atirando em demônios. O que, se qualquer coisa, é um ponto a mais pra mim. O combate de todo esse jogo, na verdade, é muito bom. Começando pelas personas, por exemplo. Existe todo um sistema de criação de personas. Esse é meu aspecto favorito do combate. Perceba, quando você cria uma persona, a única coisa que você tem que levar em conta é a afinidade do personagem em relação ao tipo de persona criado. Essa afinidade é complexa e você consegue entender ela em suas nuances se você quiser, mas o jogo te dá uma opção de criação guiada, o que facilita tudo e é uma excelente edição. Então você só tem que levar em conta esse indicador de afinidade do lado quando você for criar uma persona para um dado personagem. O que é mais legal do sistema é que isso permite uma customização muito grande da sua parte. Você não está fechado a funções específicas para personagens específicos. Você pode ter um personagem equipado com duas personas, uma focada em suporte e outra focada em magia de fogo, por exemplo. Além das magias, as personas que você cria determinam forças e fraquezas do seu personagem em relação a determinados ataques dos inimigos. Isso acontece independente da persona equipada. Então esse personagem hipotético, que tem uma persona de suporte e uma de fogo, vai ter a sua defesa relacionada a esses elementos. Isso permite um combate super customizável para o seu interesse, onde você tem que balancear essas magias e essas vantagens e desvantagens para os diferentes tipos de inimigos. Além disso, a posição dos seus personagens nos styles também importa. Diferentes ataques atingem diferentes styles de inimigos. Então um personagem com a Maki, que possui um arco e flecha como ataque básico, provavelmente vai ficar mais atrás da configuração da parte. Mas isso não é uma regra. Você pode simplesmente ignorar o arco e flecha dela e criar um personagem com personas que funcionam em curto alcance. Isso é completamente possível. Essa questão geográfica dos personagens serve tanto para ataques e uso de armas, quanto para o uso de magias. Enquanto algumas delas vão atingir todos os inimigos da tela, não importando onde você tá, alguns só vão atingir uma área específica, ou somente a área mais próxima do personagem em questão. Tudo isso somado te faz constantemente pensar qual persona usar, como utilizar ela para aproveitar também as armas e os ataques físicos. E é tudo muito engajante. É muito bom pensar e desenvolver uma configuração de personagem que seja sinérgica e que funcione nos combates. Justamente por esse aspecto que eu não consigo considerar o alto número de combates aleatórios como um problema realmente. Por mais que o número seja de fato alto e que isso possa incomodar de maneiras que eu vou falar mais pra frente, o combate é muito divertido, ele é simplesmente muito divertido. Eu sou mais só fantástico tema de batalha e algumas outras mecânicas que eu vou desenvolver mais pra frente, e você tem um combate extremamente engajante, que te carrega tranquilamente pelas 20 horas de jogo. Apesar das armas serem armas e ataques físicos serem ataques físicos, são bem autoexplicativos, né? Todo o sistema de criação de personas é uma coisa em si mesmo. Por mais que o jogo te dê uma opção guiada, ela consegue ser bem opressiva quando é apresentado. Começando pelo lugar onde você cria essas personas, a tão famosa Velvet Room. Eu sei que nos outros jogos da série elas são temáticas e tem seus visuais próprios, mas nesse jogo você meio que tá andando por uma das dungeons, entra numa sala e... ok, tô na Velvet Room. E daí tem esse personagem, meio que o Conde de Notre Dame, que fala sobre esse lugar, essa entre os sonhos, a realidade, a mente, a matéria. Ele fala sobre spell cards, fusões, diferentes faces e outras coisas, e você fica meio, ok? Eu entrei nessa sala achando que ia ter uma outra metralhadora pro meu personagem. Então, daí, beleza, você entra na opção de conversa para ver do que ele vai falar. E 30 itens aparecem na tela, como coisas como fases da lua, e afinidade de personas, e básicos da fusão. E você fica meio, ok. Chega a ser um pouco opressivo a quantidade de informação que é apresentada do nada. Isso até o final do jogo, praticamente. Mesmo quando você começa a compreender algumas das mecânicas e tem alguns itens para criar as personas, você vai abrir a parte da fusão manual e tem essa tela com flechas, círculos, arcanas e... meu Deus do céu! É muita informação quando você se depara tudo isso a primeira vez. Mas vamos lá tentar compreender todo esse processo. Perceba, personas são outras facetas da sua personalidade, outros eus presentes no mesmo indivíduo. Isso implica na existência de um verdadeiro eu, uma subjetividade ontológica do sujeito. E quanto mais firme a sua ligação com esse verdadeiro eu, mais forte a sua persona. Ou é isso que o jogo te fala, pelo menos. Eu nunca li Jung pra saber se é verdade, mas além de ter casos com seus pacientes, o fundador da psicologia analítica também nos deu os conceitos utilizados como bases para a mecânica de recrutar personas presentes no jogo, que é indicada para esse quadrado de sentimentos no canto superior da tela. Uma das opções de interações na batalha é a opção contato. Nessa opção você vai ter vários traços de personalidade dos demônios em questão, ao mesmo tempo que suas interações agora são potenciais direções de uma conversa. E seu objetivo
tentar adivinhar qual interação sua vai gerar o sentimento desejado no demônio. Ou seja, se o demônio é sombrio, interações como sarcasmo vão deixar ele feliz ou ansioso, enquanto outros tipos de interação vão deixar ele com medo ou irritado. Seu objetivo na grande maioria do tempo é aumentar a barra ansioso, indicada em amarelo, pois é assim que o monstro vai te dar a sua spell card, que daí você pode usar ela para criar outras personagens na Velvet Room. É um sistema bem interessante na realidade, e eu não me lembro de outro jogo que tenha um sistema similar a esse. No começo as interações são fáceis, dado que os demônios têm 1 ou 2 traços, mas no fim do jogo esse número pode chegar até 4 ou 5 traços, então ele vai ficando cada vez mais complexo. E é muito cativante acertar as interações e ver as personalidades dos monstros e diálogos que surgem disso, mesmo que eles sejam meio imbecis às vezes. Infelizmente, por mais interessante que esse tema pareça, ele tem vários problemas relacionados às decisões de design que dificultam a boa execução. Quando você recruta um monstro, ele só dá sua spell card quando você está no nível acima do dele. Caso contrário, ele só vai embora e nada acontece com você. Isso em si não é um problema. Porém, esse nível é definido pela média dos níveis dos personagens da sua parte. Então, se você tem um personagem nível 30 e outro mais próximo do nível 20, a sua média vai ficar bem baixa e você não vai conseguir pegar demônios melhores. Isso é considerado pelo design em algum grau, dado que dificilmente você vai conseguir fazer o Pokémon dos demônios dentro de uma dungeon, visto que nessas dungeons os demônios geralmente são níveis muito superiores ao seu. Porém, quando você finaliza a dungeon, você encontra esses demônios no mapa, na transição entre dungeons. Então, supostamente você conseguiria recrutar os demônios nesses contextos, dado que você subiu de nível depois que você terminou a dungeon. Porém, isso é muito mal balanceado, não funciona muito bem dessa forma, visto que a quantidade de experiência distribuída entre os membros da parte se dá pela quantidade de ações realizadas por aqueles membros naquela batalha. Então, seu personagem não atacou ou morreu durante a batalha, 0 de experiência para ele. Isso vai virando um problema cada vez maior à medida que o jogo avança, e essa média de level vai ficando cada vez mais obtusa. Para além disso, tem um bom grau de aleatoriedade nessas interações com demônios. Por vezes você vai selecionar uma interação que aumenta a barra ansioso, e na verdade ela aumenta a barra de raiva. E quando isso acontece, fica um negócio meio esquisito. Fui eu que cliquei na opção errada? Existe mais de uma opção para o mesmo tipo de personalidade? Na verdade não, é puro RNG. Simplesmente o jogo decidiu que agora essa opção não vai funcionar. E obviamente eu só soube disso quando eu fui pesquisar um guia. E por mais que eu tenha tentado seguir sem utilizar esse guia, a complexidade do sistema mais pro fim do jogo é tamanha que faz com que essa aleatoriedade seja ainda mais frustrante. E pra ser sincero, a frase, por mais interessante que esse sistema pareça, ele tem vários problemas no seu design, é uma boa síntese do jogo em algum grau. Eu já comentei sobre o minimap entrando no lugar da exploração do jogo, mas isso também se traduz em algumas ideias de dungeons que não são as mais divertidas. Pega, por exemplo, a dungeon do Palácio Kama. Toda a gimmick dessa dungeon é que você vai cair entre os andares e a exploração dela passa por descobrir qual que é o lugar certo de cair, até você chegar na sala do boss. Até aí tudo certo, é uma ideia bem bacana. Porém, quando você chega na sala da boss, ela usa o poder em você por motivo da história e você volta pra entrar na dungeon, tendo que, literalmente, refazer a dungeon inteira. Mas não existe nenhum twist aí, o chão por onde você pisou continua em destaque. Então você só tem que ir fazendo o caminho que você já fez, passando pela grande quantidade de encontros aleatórios novamente, sem nada de novo. O que é bem chato, dado que todo o contexto dessa boss é bem interessante, sendo uma história envolvendo ciúme e amizade. Não é nada brilhante nem especialmente incrível, mas é carismático, é charmoso, e poderia ser um dos pontos altos do jogo se você não tivesse que repetir a dungeon novamente para ver essa interação. Já falando da história, eu particularmente achei ela bem ok. Ela não é super fantástica, super complexa, mas ela consegue te cativar pelo decorrer do jogo. Eu tava mais interessado na dinâmica dos personagens, o que cada um ia responder em determinado momento, do que nos eventos da história em si. Eu consigo ver essa história em 1997 sendo extremamente complexa e explodindo cabeças e todas essas outras buzzwords, principalmente quando você pega o contexto dos jogos que saíram na época. Perceba, PlayStation marcou a transição de videogames enquanto brinquedos para uma mídia que começa a amadurecer nos seus temas e suas abordagens. Final Fantasy VII, os temas ecológicos, Resident Evil e o aspecto forte do terror, Metal Gear Solid com os plot twists, games e guerra. Todos esses jogos querem ser adultos, tem temas adultos, né? Tem reflexões mais adultas. Mas dada a falta de experiência de trabalhar com esse tema de tipo de mídia, eles são lembrados às vezes mais pelo seu caráter cômico de que tratar esses assuntos do que pela sutileza e completude nas reflexões. Eu não joguei a versão do PlayStation 1 do Persona pra saber como é a história nessa versão, mas se ela for similar à da versão do PSP, dá pra dizer com tranquilidade que seus temas e reflexões são muito melhor desenvolvidos do que era normal na época. Mas quando você joga isso em 2021, você já viu esses temas serem melhor executados com toda certeza. O que em si não é um problema, na verdade, dado o quão forte é a apresentação geral do jogo. Claro, a quantidade de encontros aleatórios podem ficar chatos, ainda mais em longas sessões de jogatina. A história não é a coisa mais cativante do mundo, às vezes tem seus problemas. Mas tudo isso é passável quando você está experienciando essa música incrível, a interação dos personagens, a criatividade do design dos monstros, o dinamismo do combate e outras coisas que aparecem mais pra frente do jogo. O que eu senti no geral jogando esse jogo é sempre um ânimo. Qual vai ser a música da próxima dungeon? O que os personagens vão falar? Como vai ser o design dos monstros, qual que vai ser a gimmick da dungeon. Isso é mérito total dos desenvolvedores, de criar um universo que não deixa de ser interessante em nenhum momento. A única coisa que eu considero problemática mesmo é o sistema de escolhas presente na história.
Perceba, à medida que o jogo avança, você vai fazer algumas escolhas na história. Geralmente escolhas binárias, ou no máximo com 3 opções. Justamente por essa característica, você espera alguma consequência das escolhas. E essa consequência geralmente é bem imediata. Você pode lutar contra o boss de uma dungeon com 2 personagens com a parte inteira, e até pular bosses inteiras, dependendo da resposta. No contexto geral do jogo, as escolhas que você faz determinam a possibilidade de criação de personagens mais fortes e específicas, mais pro endgame. E é algo que é muito bacana, mas que é completamente passável, não influencia na tua experiência no geral. Você pode terminar o jogo sem pegar essas personagens mais fortes, e isso não vai criar grandes dificuldades, né? Então esse sistema de escolha ele é bem legal, ele é interessante. Porém, o que realmente complica é o fato de que existe uma decisão específica no jogo que determina qual final você vai pegar. Se vai ser o final bom ou o final ruim. Basicamente, se você chegou nessa menina de branco e após as escolhas que você fez com ela, você enfrenta um urso de pelúcia, você vai pegar o final ruim. Não tem nada que você pode fazer para mudar isso. Você pode voltar ao save e refazer a dungeon só. E agora? É claro que uma pessoa jogando a cegas não vai saber disso e vai continuar jogando normalmente só para descobrir, depois que terminou o jogo, que o final ruim não é apenas um final ruim. É um final que corta umas 5 horas de gameplay. É só simplesmente acaba, sem fechamento nenhum. Obviamente que essa pessoa hipotética não fez um save específico para essa decisão, porque ela achou que essa decisão é que nem as outras, a consequência é só imediata. O que implica que essa pessoa hipotética jogou o jogo inteiro novamente, em todas as suas gloriosas 20 horas, para poder ver o que ele perdeu. Coitada dessa pessoa hipotética, espero que ela não tenha ideia de gravar um vídeo sobre esse jogo e que se obriga a jogar tudo desde o começo. Assim, no final das contas, eu não me arrependo de jogar o jogo de novo, porque alguns dos meus momentos favoritos do jogo estão nessas partes que eu não vi a primeira vez. Como, por exemplo, a dungeon onde só 2 personagens podem entrar e de repente tudo fica muito tenso. Cada batalha tem que ser muito mais pensada, porque a parte não tá toda junta. Mas nossa, esse jogo não é bom de jogar logo depois que você zerou ele. Tudo que não tinha me incomodado na primeira jogatina, os pontos aleatórios, a história ok, começou a me incomodar bastante, justamente porque daí não tinha mais novidade. Eu sabia qual que era a história, eu sabia quais que iam ser as interações, quais que eram as músicas, quais que eram os set pieces que me aguardavam. É por isso que na gameplay que você vê, meu quinto personagem é o Rage, por exemplo. Eu descobri a existência dele depois que eu zerei uma vez, e quando eu fui rejogar eu decidi pegar ele, daí sim olhando um guia e tudo mais. Esse também é o motivo pelo qual eu não joguei essa segunda campanha, porque eu não tava com saco pra jogar mais 20 horas desse jogo. O mais gostoso que tenha sido a primeira jogatina e porque eu saiba que teriam coisas novas. Mas ainda assim, quando eu finalmente cheguei onde tinha parado a primeira vez pra jogar, depois de 15 horas de conteúdo repetido, eu já tava muito animado pra ver as cutscenes, pra ver as dungeons novas que eu tinha perdido. Mas qualquer coisa, pra mim esse fato indica a qualidade geral do jogo pra mim. Mas né, se você for jogar, veja qualquer escolha certa num guia, ou pelo menos faz um save antes de entrar nessa dungeon. Mas cara, que experiência gostosa. O jogo não é perfeito de maneira nenhuma, mas eu não consigo deixar de me sentir feliz por ter jogado ele, sabe? Pode ser porque eu joguei poucos RPGs, e ainda não enjoei do gênero. É, sim, completamente possível que seja isso. Mas no rolar dos créditos eu tava muito feliz com o que eu experienciei. E isso que importa, no final das contas.